Os senadores convocaram os governadores para participarem da CPI da Covid-19. E agora os governadores dizem que não devem participar porque a Constituição Federal de 88 fala que o presidente não pode. Portanto, em um efeito cascata, governadores e prefeitos também não poderiam. Mas já que o assunto é lei, vamos conversar com quem entende do assunto. A advogada Maria Benigno vai falar para a gente sobre essa questão jurídica. Doutora, a CPI da pandemia pode convocar o presidente, o governador e o prefeito sem estar ferindo a lei? O que a Constituição Federal fala sobre isso? Bom, primeira coisa, o presidente está fora aí do âmbito, né, de convocação da CPI. Essa CPI, como a gente está cansado de saber, ela foi instalada por requerimento de um senador, que é o Randolph, e ele tinha no seu requerimento o seguinte objeto: apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes. Esse requerimento ele foi depois aditado por um requerimento de um outro senador e foi incluído aí a possibilidade de investigar governadores e prefeitos para que eles digam a respeito da aplicação dos recursos federais que foram destinados, né, para estados e municípios para o enfrentamento da pandemia. Ou seja, em tese, um objeto que está dentro daquele objetivo maior, que seria apurar as ações e omissões do Poder Executivo Federal no enfrentamento da pandemia. O que a Constituição Federal diz? Você me perguntou. O artigo 58, parágrafo 3º, diz que as comissões elas têm poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros que são previstos no regimento da Casa. Na hipótese em questão, o Senado tem o seu regimento e tem alguns dispositivos que tratam disso. A Constituição em si, ela não diz que não pode convocar o presidente ou quem é que pode convocar. Existe uma lei, que é uma lei antiga, mas como não houve outra, né, apesar de muitas vezes o Brasil enfrentar situações, né, que levam a comissões parlamentares de inquérito, às vezes até comissões mistas, né, envolvendo as duas casas, mas até hoje não se atualizou essa lei. Essa lei é do ano de 1952, é a 1579. Ela trata especificamente das comissões parlamentares de inquérito. E aí ela repete, né, que essa comissão ela tem poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento, ou seja, deixa clara a possibilidade de ampliar esses poderes, né, dentro dos regimentos e com ampla ação na pesquisa destinada a apurar o fato. No artigo 2º, que é o que nos interessa aqui a respeito da pergunta, diz o seguinte: no exercício de suas atribuições, poderão as comissões parlamentares de inquérito determinar diligências que reputarem necessárias e requerer a convocação de ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais. Então, não há exclusão aí de nenhuma outra autoridade abaixo do presidente. Poderá ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar documentos da administração pública direta, indireta, né, ou fundacional, informações e documentos. Então, a lei que regula as CPIs, ela traz essa possibilidade de convocar, além dos ministros, qualquer autoridade federal, estadual ou municipal. E, obviamente, incluiria governadores e prefeitos. Exatamente, incluiria governadores e prefeitos. E aí eu fui olhar o regimento do Senado, que também, o artigo 146 só diz o seguinte: não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre as matérias pertinentes. A Câmara dos Deputados, porque ela própria pode abrir, né, as suas CPIs, não pode abrir para investigar atribuições do Poder Judiciário, e aí é aquela questão da separação dos poderes, e também com relação aos estados, porque aos estados a competência é das suas casas legislativas. Mas isso aqui não exclui a possibilidade dessa convocação de autoridades federais, estaduais ou municipais. O que não pode uma comissão parlamentar de inquérito, seja do Senado ou até mesmo da Câmara, é investigar fatos que são relativos ao poder estadual.
mas a lei, ela não veda, ela não impede que essas pessoas sejam convocadas. Agora, se porventura as perguntas que forem feitas começarem a entrar no âmbito da atuação estadual, no caso, vamos pensar aqui no governador do estado do Amazonas, ele pode responder aquilo que tem a ver com o objeto da CPI, que vai dizer se o recurso veio, quanto veio, como veio, se veio a tempo, se houve algum tipo de obstáculo e como ele utilizou. Fora disso, como ele utilizou, se ele utilizou de fato na aplicação, para o enfrentamento da pandemia. Mas o ente, o Estado ou o município, eles têm, nós vivemos num federalismo e cada um tem a sua autonomia para decidir como vai gerir os recursos. Então, se houver algum tipo de invasão dessa competência, dessa possibilidade, obviamente, o governador vai instruído pelos seus advogados e aí pode muito bem dizer, olha, essa pergunta ela está fora do escopo, essa pergunta invade a competência que seria da Assembleia Legislativa, e aí, ou posteriormente pode inclusive ingressar com alguma medida no Supremo, questionando que essas perguntas de fato estavam fora do âmbito de investigação. Mas o STF, nas vezes que foi demandado para tentar, eu não quero responder sobre isso ou aquilo, o STF disse que esse controle judicial ele é feito posteriormente. Faz as perguntas, e se essas perguntas realmente estiverem fora do âmbito de investigação, aí é possível que se determine a retirada desse material que desborda dos limites da CPI. Mas assim, pergunta totalmente de leiga aqui, tentando entender como funciona. A CPI faz a pergunta, a pessoa tem que responder aí posteriormente que ela vai verificar, mas aí ela já se expôs em responder, não foi? Ou ela pode dizer que não, mesmo sem ter a proteção ali do STF? O que acontece se a parte que for depor, se ela entender que a pergunta pode, de alguma maneira, gerar uma incriminação a ela, ela pode requerer o direito de ficar em silêncio para não se autoincriminar. Mesmo sem o STF ter se manifestado, porque Sim, quando a gente viu com o Pazuello e com a Maíra Pinheiro, né, os dois pediram ali. Eles foram antes porque eles, de fato, eles são objeto da investigação. A CPI é para investigar exatamente a atuação do Ministério da Saúde. No caso de outras pessoas, pode ser que, no decorrer das perguntas, elas sintam que a resposta poderá trazer prejuízo. E aí elas podem sim invocar o direito ao silêncio, independente de ter uma ordem do Supremo. E aí, obviamente, se isso acontecer, eu acredito que o presidente, ou quem estiver ali no comando, no relator, pare para resolver essa questão. Sim, o que não pode é violar esse direito. Existe um direito constitucional de não autoincriminação. Se a pessoa, eu acredito que as pessoas que vão lá, elas são instruídas por advogados, elas sabem que se elas responderem algo que pode posteriormente ser entendido como a prática de um crime por elas podem simplesmente invocar o direito ao silêncio. Depois possa ser entendido como algo negativo. Calou porque tem culpa no cartório. Então é uma situação que às vezes a pessoa fica, se eu calar vai parecer que eu tenho culpa, se eu falar eu vou me incriminar. É realmente uma linha muito tênue. Eu não gostaria de estar na pele de quem vai lá. Melhor não. Mas era isso mesmo que eu ia trazer aqui, porque a gente, obviamente, está... Maria Benigno falando, então a gente está falando da parte... O que a lei diz, o que é possível fazer, mas claro que há a situação política ali. Tanto que o Pazuello, apesar de pedir o habeas corpus para ficar calado, ele sempre falava, e não vou ficar sem responder, vou responder tudo. Ali não era uma posição de quem está falando ali da lei, né? De quem está querendo uma proteção da lei, apesar dele ter pedido, sim, era importante ele ter ali, mas era uma questão da imagem também, né?
Eu acredito que ali é um palco, né, muito mais político. Eu acredito que ele teve o amparo, o escudo do habeas corpus para poder mentir. E aí ele escolheu em mentir do que ficar calado. Então, para ele era muito melhor dizer que não sabia, que não foi bem isso, que foi interpretado errado. Não lembro. Quando todo mundo sabe que não foi bem assim, e ele não poderia, né, sofrer ali uma ordem de prisão porque ele tinha o amparo do habeas corpus. Então, ele preferiu responder mentindo, né, e a ficar calado. Até porque o que se passa na CPI, na verdade, são extraídos recortes e cada personagem utiliza a sua fala para o seu público, né? E é isso que foi feito. Eu vi muitas pessoas elogiando, né? Infelizmente, ainda tem um lado, né? Um grande número de pessoas que entende que ele foi bem, ele respondeu, ele não ficou calado. Aquela Maíra Pinheiro, né, que também respondeu, ela de fato ela tem uma comunicação assim muito aberta, muito fácil, e as pessoas que não têm muito conhecimento, até mesmo porque não se informam, né, só ficam ali naquela WhatsApp, aquelas notícias que circulam naqueles grupos, elas olham e pensam, não, de fato, eles têm razão, eles falaram tudo, eles conseguiram responder. E é muito difícil, porque são narrativas, né? Agora, a senhora falou assim, os governadores podem ser chamados, eventualmente aí prefeito também, mas tem que manter o foco na CPI, tem que manter o foco no objetivo da CPI. Só que a CPI, ela está falando aí da saúde, da questão da pandemia, em especial do caso do oxigênio aqui no Amazonas, mas isso não pode ficar um pouco subjetivo? O que caberia ao governo, no caso, seria a Assembleia para o governador, Câmara para o prefeito, né? Investigar, porque tem essa questão de, ok, o dinheiro era federal e veio para cá, mas há uma liberdade para que o Estado gaste como quiser, né? Como quiser com a saúde, especial com a Covid, mas, enfim, tem uma agenda aí, mas que ela não é definida pelo governo federal. Então, não fica um pouco complicado dizer assim, os senadores podem ir até aqui, a partir disso aqui, ou não, ou esse ponto ele é muito claro, o que caberia à Assembleia, o que caberia ao Senado perguntar para o governador, no caso. Eu entendo que esse limite vai ter que ser levantado pelos governadores, porque os senadores eles vão, né, principalmente a quem interessa que esses governadores sejam levados e sejam expostos, até mesmo para justificar, por exemplo, se houve ou não o lockdown, por que fechou hospital de campanha. Cada município e cada estado teve um momento diferente, de gravidades diferentes, então não tem como a gente pensar que, né, que teria que ser algo uniforme, mas os senadores, eu acredito que eles vão fazer perguntas de todo modo para jogar tudo para cima dos governadores. Eu acredito que são os governadores, o próprio presidente e o relator que tem que ter em mente isso. Certamente existe uma assessoria muito capacitada para dizer para eles o que interessa ou não. Só que a gente sabe que os senadores eles têm aqueles 15 minutos para fazer a pergunta e eles usam como eles quiserem. E é muito raro que eles sejam interrompidos, mesmo que eles estejam falando o maior absurdo, que a gente, né, o que mais a gente vê são grandes absurdos, mas eles estão ali dentro do tempo deles, e o tempo deles ninguém pode tirar, cortar a palavra. Então, esse limite vai ter que ser levantado, imposto, né, pelos governadores e pelas pessoas que forem. Realmente é uma situação dramática. Agora, voltando um pouco, só falando que você falou sobre o habeas corpus, que o Pazuello usou não só para não falar, mas para não ser preso. Eu não sabia disso, que o habeas corpus poderia ser... Para mim, ele tinha essa única missão de, se eu quiser, eu não falo. Mas não, então ele poderia falar. A pessoa, quando ela é investigada, ela pode ficar calada ou ela pode mentir. Ela pode criar Ainda sob juramento?
O investigado, ele não presta compromisso de dizer a verdade exatamente porque a verdade pode incriminá-lo. Então, só quem presta aquele juramento de dizer a verdade é a testemunha. É por isso que a testemunha pode ser presa. E aí, o que eles falam para o Supremo? Me chamaram como testemunha, mas na verdade eu sou investigado, porque eles estão investigando os atos no período que eu estava como ministro. Então, na verdade, eu não sou testemunha, eu sou investigado, eu preciso da proteção e tal. E o investigado, ele pode criar uma tese, uma linha de defesa, mesmo que ela não seja verdadeira. Então, além de ficar calado, pode inclusive mentir. Pode inclusive mentir. Digamos que os senadores passem do ponto na hora de questionar um governador e passou ali, não poderia, ficou comprovado que não poderia. A CPI poderia ser anulada, já que ela cometeu ali, passou do ponto, ou não? Não, porque é o seguinte, vamos dizer que um senador faça um questionamento que entre na seara que seria de investigação da Assembleia. O governador pressionado vai responder e depois o que pode acontecer? O objetivo da CPI é reunir provas de determinado fato. Depois de encerrado, é gerado um relatório que é encaminhado para os órgãos competentes, que são os órgãos que poderão promover a responsabilização, seja criminal, administrativa. Então, no caso do governador, se isso acontecer, a CPI vai encaminhar para o Ministério Público Federal, e aí vai se ter esse conflito de competência, a não ser que se faça aí uma análise de que, porque se trata de verba federal, a competência é sim do Ministério Público Federal, porque quem investiga o Estado é o Ministério Público Estadual, né? Claro que, a depender do tipo de crime, se houver realmente interesse da União, é a Justiça Federal. Mas o que, no meu entender, que o que vai gerar não é a nulidade da CPI, é excluir do relatório ou excluir das providências aquilo que não tiver a ver com a competência investigativa da CPI. Pode até encaminhar para um órgão de investigação a quem compete investigar o governador, por exemplo. Né? E aí, no caso, a gente sabe que tem uma investigação que está a cargo da subprocuradora. Por quê? Porque trata de recursos federais. Né? Ali naquela investigação, e eu tenho certeza que isso vai ser alvo, né, das perguntas dos senadores, aquela compra de respiradores. Então, é possível que o que se extrair dali seja encaminhado para essa investigação. Certo. A gente falou no começo, né, a senhora disse que o presidente não pode. A gente sabe que não houve uma convocação do presidente, mas pode falar um pouco mais de por que o presidente não pode ser chamado para responder as perguntas ali no Senado? Sim, eu lembro que o senador Randolph até ficou trocando farpas acredito que foi com o senador Marcos Rogério, dizendo assim, eu vou requerer a convocação do presidente da República. Não pode. Mas não pode também convocar governadores e prefeitos. Então, se não pode convocar essas pessoas e vão convocá-las, a gente também vai convocar o presidente da República. Quando, na verdade, o que não pode é investigar atos dos estados. E por que não pode o presidente da República? Porque o presidente da República, ele representa um poder, né? Ele é o chefe do poder executivo. O nosso sistema é um sistema presidencialismo de coalizão. Imagina o presidente da República sentado ali na condição de convocado, perderia completamente o sentido, né? Não tem realmente. O presidente, se for o caso, ele pode sofrer processo de impeachment, que a gente já viu, né, como é que se processa, mas não ser convocado para ser alvo de sabatina, de questionamentos. Por isso é que ele não podem os ministros, porque são as pessoas que vão poder responder sobre a administração do governo federal.
Mas então, apesar dos governadores, né, estarem entrando aí com pedido para evitar a CPI, a senhora acha que no final ali, nesse desenrolar, a gente vai ver os governadores sentados ali respondendo aos senadores ou acha que não vai passar, não vai chegar nesse ponto? Pois é, eu Aqui a gente posso está até. especulando já, né? É isso, é. Eu posso até, assim, depois sofrer com uma decisão que seja contrária, mas eu acredito que, é claro, a depender da forma como vai ser pedido, eu acredito que o STF não vai barrar essa convocação. Isso é porque eu vi como é que o Supremo se posicionou em algumas situações, não era de governador, eram de autoridades que entendiam que estavam fora do âmbito da investigação. Não cheguei a ver um caso específico, até porque eu acho que é uma situação inédita. Mas o que o Supremo entendeu é que se estiver dentro do objeto que está sendo investigado, pode convocar qualquer autoridade. Se as perguntas desbordarem, elas podem depois ser alvo de algum tipo de questionamento no próprio Supremo. Então, eu acredito que eles vão ser ouvidos. Você conferiu a nossa entrevista com a advogada Maria Benigno, que foi bem esclarecedora. E se você quiser continuar acompanhando o conteúdo dela, é só ir para o Instagram. Ela tá lá com altos vídeos e aí você vai sair de lá mais informado. Saiba onde você também fica informado, é claro, aqui no Manaus 360. Então, continua com a gente e se gostou, compartilhe esse vídeo.